Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a inaceitável reabilitação de FHC. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá. Gente, a lista está quase chegando a 9.000 pessoas. Vamos completar aí as 9.000 pessoas? Vamos? QR Code está aparecendo aqui na tela, link tá na descrição do vídeo. Entra lá na nossa lista. Todo dia tem atualização, tem material, tem coisa boa. Vocês não vão se arrepender. Camaradas, note, eu venho percebendo que nos últimos tempos há uma reabilitação de Fernando Henrique Cardoso, né? Isso acontece desde o governo Bolsonaro. O bolsonarismo, ele foi maravilhoso porque ele serviu para, a posteriori, embelezar várias figuras. Dado que, frente ao que foi a barbárie do governo Bolsonaro, especialmente durante a pandemia, qualquer um que não era um imbecil, fascista, miliciano, bandido feito Bolsonaro, passou a ser colocado como algo positivo. Então, assim, teve uma tendência ainda que pequena de reabilitação do Temer e, principalmente com o FHC, né? O FHC se transformou num presidente democrata, dado que a partir de Bolsonaro, se consolidou a ideia de que o critério de distinção entre progressistas e direita é a questão democrática. Então, todo mundo que defende a democracia liberal burguesa em abstrato é bom, todo mundo que é contra a democracia liberal burguesa é ruim, então FHC é bom. E aí, eu quero lembrar algumas coisas importantes para vocês do que é que foi o governo FHC. Eu poderia debater várias coisas, eu vou escolher 3 pontos como centrais. Beleza? Para abertura, vamos fazer já uma coisa. Veja, gente, o fim da hiperinflação não foi obra do governo FHC. Vamos lá, é questão aqui de simples cronologia histórica. Plano Real foi obra do governo Itamar Franco. É isto. Na época, no Brasil, não tinha reeleição. A reeleição só foi criada durante o governo FHC, em que ele, inclusive, comprou o Congresso, né? Fez um mensalãozinho ali para comprar a reeleição. Então, assim, alguém vai dizer assim, mas Jones, o FHC... ele foi ministro da Fazenda no processo de formulação e instalação do real. Foi. Tal como o Rubens Recupero, acho que é este o nome dele, é isto, deixa eu só conferir. Rubens Recupero foi ministro da Fazenda, tal qual o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda também. Então, o Plano Real é obra do governo Itamar Franco, que não continuou como presidente porque não tinha reeleição. O Itamar Franco, diferente do FHC, não tentou forçar uma aprovação, né, oportunista da reeleição para beneficiar ele mesmo. Então, vamos começar de saída, assim. Essa ideia de que o fim da hiperinflação foi obra do governo FHC está errado historicamente, viu? O fim da hiperinflação com o Plano Real, estou nem entrando aqui no debate sobre o que foi o Plano Real, suas consequências e tal, mas cronologicamente, o fim da hiperinflação foi feito no governo Itamar Franco e quando o Fernando Henrique assume o governo, não tinha mais hiperinflação. Para vocês terem uma ideia, a inflação no ano de 1994, no acumulado, chegou a acumular 916%. Em 2025, no começo do governo FHC, no primeiro ano do governo FHC, a inflação foi de 22% ao ano. Então, assim, quando a FHC assumiu, já não tinha mais hiperinflação no Brasil. É só você consultar os dados da época, inclusive no próprio Banco Central, você consegue achar esses dados. Tem aqui um gráfico, por exemplo, que é do site do Banco Central. Eu vou pedir para a Maxwell colocar na tela. E nesse gráfico vocês podem ver a curva da inflação medida pelo IPCA no Brasil. Vocês vão ver que em dezembro de 1994, o último mês do governo Itamar Franco, olha onde é que estava a inflação aqui, gente. Olha onde é que estava a inflação. Aí, em dezembro de 95, durante todo o ano de 95, o Brasil já não tinha mais hiperinflação. Então essa é a primeira coisa. Vamos lá, viu, gente? Vamos lá. Vamos ser sério aqui e honesto. Então, não, o FHC acabou com a hiperinflação no Brasil. O FHC foi ministro da Fazenda, participou da formulação do Plano Real, como vários intelectuais, como André Lara Rezende, foi ministro da Fazenda, sim. E aí o Itamar Franco foi um otário que deixou o FHC assinar a nota do Plano Real
quando o FHC já não era mais ministro da Fazenda, mas também foram ministros da Fazenda na implementação do Plano Real, o Rubens Recupero e o Ciro Gomes. Fechou esse ponto? Aí vamos lá, governo FHC. O FHC, vou destacar aqui 3 pontos fundamentais que dialogam com problemas de hoje. Primeiro ponto, ciência e tecnologia. É quase um consenso de liberal safado, passando por social-democrata, reformista, comunista. Todo mundo acha que é importante produzir ciência e tecnologia. Todo mundo sabe que é importante para um país ter soberania de fato, que ele produza ciência e tecnologia internamente. Perfeito? Não seja um mero consumidor de tecnologia. Um dos fatores centrais para deprimir a produção interna de ciência e tecnologia no Brasil e fazer com que o país seja cada vez mais um mero consumidor de tecnologia, foi que no governo FHC, presta atenção, foi aprovado, sancionado a Lei 9.279, em substituição à antiga lei de patentes no Brasil, que era 5.772. O que era? Isso foi em 1996. O que era essa lei de patentes? É basicamente, lei de patentes é como se fosse o grande marco de regulação jurídica da produção e apropriação de ciência e tecnologia no Brasil, né? Porque inovação científica no capitalismo recebe a forma mercadoria de patente, né? Toda inovação científica, para render ganhos permanentes ao responsável pela sua inovação, é encapsulada na forma de patentes e aí fica rendendo royalties eternamente, ou até a patente vencer ou ser derrubada, né? Então tinha todo um movimento ali de transformar globalmente a regulação de patentes para beneficiar os países do centro do sistema capitalista, né? O Brasil, como um país de capitalismo independente, era um dos países que tinha tempo para adaptação à nova lei. O governo FHC escolheu diretamente adotar o mais rápido possível uma lei de patentes entreguista que só beneficia os monopólios estrangeiros e negou qualquer proposta de criar um fundo nacional soberano em que uma parte desse fundo seria composto, né, por tributação em relação ao registro de patentes para fomentar o desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional. Na época, o senador Darcy Ribeiro chamou a lei de patentes sancionada por FHC da mais entreguista do mundo. E aí se criou um sistema de patentes no Brasil que privilegia os monopólios estrangeiros. Consequentemente, hoje, 85% das patentes registradas no Brasil são de não residentes, ou seja, basicamente empresas estrangeiras. Empresas da onde, gente? Empresas dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, da Índia. Aí o cara vai e cria uma legislação de patentes que é uma das mais entreguistas, mais antinacionais do mundo inteiro, né? Em paralelo a isso, desfinancia brutalmente universidades, centros de pesquisa, fecha os departamentos de pesquisa, porque esse ponto me parece meio esquecido, né? Quando a FHC privatizou as empresas públicas, ele não procurou, por exemplo, fazer com que o conhecimento ali acumulado fosse, por exemplo, transferido para as universidades públicas, né? Então, beleza, vamos privatizar tudo, vamos privatizar Vale, vamos privatizar os bancos públicos, vamos privatizar empresas estaduais de energia, vamos privatizar a Telebrás, vamos privatizar a porra toda. Mas todas essas empresas tinham um departamento de pesquisa e desenvolvimento, tinham conhecimento acumulado, tinham expertise tecnológica e produtiva acumulada. Não houve nenhum tipo de planejamento do governo FHC, porque não era essa ideia, era entregar tudo mesmo para o capital estrangeiro e garantir que esse conhecimento acumulado fosse preservado e direcionado, por exemplo, às universidades. Então, destruiu boa parte dos investimentos de pesquisa e inovação que eram feitos por empresas públicas no Brasil, destrói as universidades públicas de orçamento, acaba com a possibilidade de ter uma legislação protetiva ao desenvolvimento de tecnologia nacional, fazendo com que, como eu acabei de falar, a imensa maioria das patentes registradas no Brasil hoje sejam de não residentes, né? E faz uma reforma no sistema de pós-graduação, estabelece uma lógica em que a produção de ciência e tecnologia ou a produção de inovação, o registro de patentes não tem peso nenhum. O importante, o fundamental mesmo, é que você publique um artigo numa revista dos Estados Unidos, ajude a gerar patentes nos Estados Unidos, então vá publicar na Nature, vá publicar numa revista do MIT, vai publicar numa revista de Harvard, né? Vá
participar de um projeto de pesquisa lá e tal, que você vira o acadêmico pica das galáxias. Então criou um sistema de pós-graduação. Criou e reforçou, né? Vários aspectos, inovou, mas pega o legado ali da ditadura. Então um sistema de pós-graduação que não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação e respostas aos problemas concretos do Brasil, né? Então todo mundo que hoje fala assim, ah, bicho, tá foda, né? Eu quero comprar uma câmera, tem que importar, porque o Brasil não produz, né? Uma Canon, né? E aí o dólar tá foda, o imposto tá foda, ou então todo mundo que reclamar, o Brasil não tem ciência e tecnologia, o Brasil não investe em ciência e tecnologia. Meu querido, você tem que agradecer, bater palma para Fernando Henrique Cardoso. O Brasil, antes de FHC, presta atenção nisso aqui. O Brasil, antes da FHC, era, obviamente, um país de capitalismo dependente, obviamente, portanto, não era ponta de lança na produção tecnológica mundial, mas o Brasil estava muito melhor do ponto de vista de pesquisa, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias na área de informática, na indústria automobilística, na computação, nas telecomunicações, na geologia. Tudo isso foi perdido no governo FHC. Então, assim, você aí, o Brasil tem que investir em ciência e tecnologia, fazer igual a Coreia e o Japão. Meu irmão em Cristo, você tem que assumir para você que o Brasil, enquanto país, regrediu violentamente no governo FHC. Peraí, porra, tá ligado? Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, FHC foi presidente há mais de 20 anos. E depois? Depois todo mundo manteve o legado do FHC. Todo mundo. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, que foi derrubada com golpe, Temer, Bolsonaro, Lula 3. Ninguém nunca mexeu no legado do FHC. Perfeito? Mas assim, é isto. Obra e graça do senhor FHC. Segunda questão é que dizem que o governo FHC foi um exemplo de estabilidade macroeconômica, porque o governo FHC resolveu o problema das contas públicas e por aí vai, não sei o quê. Veja, meus queridos e minhas queridas, eu tenho dificuldade de entender como é que se chegou a esse mito. Não tenho dificuldade de entender, não. Mentira, eu entendo, né? Mas para mim é inaceitável a ideia do governo FHC, um governo organizado, que organizou as contas públicas e por aí vai, e não sei o que. Vamos pegar aqui os dados do que foi o período FHC. Não todos os dados, evidentemente, mas acho que os dados mais representativos para a gente pensar o que foi esse sucesso de suposta responsabilidade fiscal. Veja, em 1994, a dívida externa brasileira era de 148,3 bilhões de dólares, né? Dívida externa é dívida em dólar, né? Em moeda que a gente não emite. Em 2001, presta atenção, em 2001, então depois de 7 anos de governo FHC, a dívida externa brasileira estava em 240 bilhões de dólares. Nesse meio tempo, o Brasil recorreu ao FMI para pedir novos empréstimos várias vezes. Então, o cara, ele foi responsável por crescer a dívida externa brasileira, presta atenção aqui, em quase 100 bilhões de dólares. Né? Esse é o FHC. Ao mesmo tempo, a dívida interna brasileira estava, em 1994, em 62 bilhões. Em 1994, a dívida interna era 62 bilhões. E chegou em 2001 a 604 bilhões de reais. O cara cresceu 10 vezes a dívida interna. E aí alguém pode dizer assim, mas Jones, tu não vive dizendo que a dívida interna não é necessariamente um problema? Não é um problema quando você não tem dívida externa. Porque a partir do momento que você tem dívida externa, necessariamente você tem restrições financeiras muito maior ao manejo, né, da política interna de endividamento do Estado, de gasto público e por aí vai, né? Tanto é assim que o Brasil foi recorrer ao FMI para pedir socorro no governo FHC 3, 4 vezes, perfeito? Então, assim, a dívida externa cresce quase 100 bilhões de dólares, a dívida interna cresce 10 vezes. Nesse meio tempo, a FHC fez privatizações no valor de 100 bilhões de dólares. Então, assim, é um milagre do sumir dinheiro, né? O cara privatizou mais de 100 bilhões. Peraí, pô, é isso mesmo? E a dívida externa cresceu 100 bilhões. Ei, menino, essa conta não fecha não, né? Assim, essa conta não fecha. Neste meio tempo, a taxa média de inflação do governo FHC
era de 10%, era uma das maiores de toda a América Latina. Então, atenção, quem acabou com a hiperinflação foi o Plano Real no governo Itamar Franco. Perfeito? É isto. No governo FHC, a taxa média de inflação anual nos 8 anos do FHC foi de 10% ao ano, ou seja, muito acima de qualquer coisa do governo Lula, por exemplo, o governo Lula 3. Olha, a mídia burguesa está dizendo que a inflação no Brasil está descontrolada. No governo FHC foi uma média de 10% e tem informações adicionais, que é, imagine você chega para um economista e fala assim, ei bicho, a gente tem aqui um país que tá arrumado, ó, ele conseguiu a estabilidade macroeconômica. Aí alguém fala assim, é mesmo bicho, que massa, hein? Como é que tá a situação desse país? Não, esse país está com mais de 10% de inflação, ele tá com déficits gigantescos, né? Na balança comercial, o que é que significa isso, gente? A gente tá importando muito mais do que exportando, tá com déficits gigantescos, né, na entrada e saída de dólar, então a gente tá com déficit de divisas, sai muito mais dólar do que entra. Para compensar isso, a taxa de juros, a taxa Selic, chegou a estar em 50%. Presta atenção, gente. A gente tá reclamando puto da vida com razão, porque a taxa Selic tá para ir para 15%. Próximas 2 reuniões do Copom, a perspectiva é aumentar a taxa de juros, agora em janeiro e em março, vai para 15%. No governo FHC, a taxa de juros, né, a taxa de juros esteve em 50%. Vocês conseguem dimensionar isso? O que é uma economia com uma taxa de juros em 50%? E aí vou dizer aqui até a data certinha que isso aconteceu, abrindo aqui a matéria, foi em 11 de setembro de 1998. Oxente, só 4 aninhos depois do Plano Real? Pois é, 11 de setembro de 98, taxa Selic a 50%, e no mesmo ano, né, estava ali sustentado artificialmente uma paridade do real para com o dólar, mas aí assim que passa a eleição, o FHC faz um estelionato eleitoral e faz uma desvalorização da moeda do seguinte tamanho. Tava quase uma paridade ali, né? R$1, $1, né? Sendo mais preciso, olhando os dados, era, lendo aqui um livrozinho do Teotônio, era 0,25 centavos de real por dólar. E depois da eleição, o valor do câmbio foi R$4 por dólar. R$4 por dólar. Então, a desvalorização, assim, violentíssima. Então, veja, o governo FHC, 4 anos depois, né, de implementado o Plano Real, acabou a hiperinflação. O governo fez uma das maiores desvalorizações da moeda da história brasileira, jogou a economia no buraco, causou uma quebradeira generalizada, acabou com milhões de empregos, jogou a taxa Selic na estratosfera, 50%, e sustentou artificialmente a economia com uma taxa de juros violentamente alta para atrair capitais, para atrair dólares e meio que maquiar, compensar os déficits crescentes na balança comercial e na balança de pagamentos. Então, quanto mais a economia do país ia para o vinagre, fábricas fechavam, empresas fechavam, empregos iam embora e por aí vai, né? O governo compensava isso com entrada de capital a partir da taxa de juros, né, estimulando uma perspectiva de financiarização da economia. A consequência prática disso, quando está para acabar o mandato do FHC, o desemprego no Brasil estava muito acima de 10%, maior, inclusive, do que estava o desemprego, por exemplo, no governo Dilma II em 2015. Né? Desemprego violento, tanto foi assim que na campanha de 2002, o candidato do PSDB, o José Serra, escondia o FHC. Porque o grande debate do Brasil era a questão do desemprego, porque o desemprego explodiu com a política econômica do FHC, que desvaloriza a moeda, joga a taxa de juros nas alturas e a inflação comendo no centro, média 10%. Peraí, porra. Em paralelo a isso, a dívida interna cresce 10 vezes e a dívida externa cresce mais de 100 bilhões, com o Brasil pedindo socorro à FMI várias vezes. Isso é exemplo de estabilidade macroeconômica, é isso mesmo? Porque assim, se é exemplo de estabilidade macroeconômica porque a hiperinflação não voltou, Jones. Por esse critério, todo governo pós-FHC é exemplo de estabilidade macroeconômica, porque não teve hiperinflação com Lula 1, nem com Lula 2, nem com Dilma,
nem com Dilma Meio, nem com Temer e nem com Bolsonaro. Teve uma hiperinflação de alimentos, de combustível e por aí vai, mas o Brasil não voltou a ter hiperinflação de 500, 400, 300% ao ano. Então, assim, por esse critério, qualquer coisa é sempre de estabilidade macroeconômica. Vocês entendem? Em paralelo a isso, o FHC destruiu a capacidade de geração de empregos industriais em massa, empregos especializados que paguem bons salários. A indústria foi para o buraco e a consequência do FHC foi tentar estimular a exportação, dando destaque para o agronegócio, para os produtos primários. Tanto é assim que a FHC aprova a Lei Candir, que isenta de pagamento de imposto na exportação de produtos primários. Então você hoje, meu irmão e minha irmã em Cristo, você hoje que olha para a bancada do agro, bancada do boi, e você achar ruim que eles estão fudendo o Brasil, que estão acabando com tudo, você precisa agradecer ao modelo montado por FHC. Você precisa agradecer ao modelo montado por FHC, porque FHC amplia a violenta abertura comercial feita por Fernando Collor, sai privatizando em massa empresas públicas estratégicas para a complexidade produtiva, joga a taxa de juros nas alturas, provoca desemprego em massa de maneira planejada, inclusive para quebrar os sindicatos, sai fazendo desregulamentação e liberalizando para o capital estrangeiro setores estratégicos da economia, destrói a indústria, destrói o emprego industrial, como consequência disso, tenta equilibrar um pouco a balança comercial e a balança de pagamentos, estimulando a exportação de produtos primários, numa lógica de que, eita porra, é difícil, né? É difícil produzir e exportar computador, né? Então vamos produzir e exportar boi, porco, laranja, carne de vaca, soja. Perfeito? Então, assim, você hoje, você acha que existe um problema no Brasil com o domínio do agronegócio? Existe um problema no Brasil, do Brasil ser um país meramente primário exportador? É lógico que isso não está só na conta do governo FHC, tem uma tendência histórica aqui do Brasil, né, enquanto país primário exportador, porque país de capitalismo independente, mas foi reforçado e aprofundado de maneira violenta com o governo FHC, perfeito? Então, assim, o cara ajudou a destruir produção nacional de ciência e tecnologia. O cara ajudou a destruir a indústria nacional. O cara fez uma gestão macroeconômica que foi um frangalho, né? Que assim, é isso, né? Se o cara vende 100 bilhões de patrimônio público estratégico, entrega tudo para o capital estrangeiro, aumenta a dívida externa em 100 bilhões, cresce a dívida interna em 10 vezes, né? Faz uma desvalorização da moeda violentíssima que provoca um choque de emprego assustador e mantém uma taxa média de inflação acima de 10%, que era uma taxa de inflação acima das outras economias chamadas de emergentes, né? Outros países da periferia do sistema capitalista. Ou seja, se você comparasse ali com Chile, com Uruguai, com Equador, com Venezuela, com Angola, com Moçambique, com Portugal, com não sei o que, o Brasil, a taxa de inflação média era maior. E o último elemento, gente, é assim, além do FHC ter sido uma tragédia, né? Uma tragédia na educação, na cultura, acabando criou um museu, criou só 6 universidades, né? Uma taxa de criação de novas vagas muito baixa. Pra vocês terem uma ideia, a gente está falando de mais ou menos 150 mil vagas criadas em todo o segundo mandato do FHC. Você divide isso e você tem menos de 50 mil vagas de universidade novas criadas por ano, né? É um negócio irrisório. Então acabou com vários aspectos da educação, da saúde também, embora tenha campanhas interessantes ali. Vacinação de genéricos fez muito para precarizar e atacar o SUS, principalmente no âmbito da gestão e do funcionalismo do SUS, introduzindo as OSs e as OCIPs, que foi o início do processo de privatização do SUS com o Brescia Pereira, que hoje diz que é contra o neoliberalismo, que foi uma figura fundamental na instalação do neoliberalismo no Brasil. Enfim, é isso. Talvez o Brescia tenha feito autocrítica. Para além de tudo isso, tem um elemento que o FHC ele atuou de maneira permanente para quebrar o sindicalismo no Brasil. O FHC ele tomou medidas conscientes para gerar desemprego e quebrar o sindicalismo. O grau de abertura comercial que ele colocou na economia, a falta de tarifas protetivas, a ausência de políticas de crédito direcionado para determinados setores da economia foi uma decisão consciente para explodir a taxa de desemprego e quebrar o sindicalismo, não só o sindicalismo público, mas com foco nele. O nível de violência contra o sindicalismo foi tão grande que um setor da burguesia se descola do governo FHC e vai apoiar a candidatura do Lula, né? Simbolizada ali
pelo vice José Alencar, que era um industrial muito poderoso, muito famoso de Minas Gerais. Então, assim, o Caba foi numa ideia de sociedade civil, né? Na época todo mundo falava de sociedade civil. Sociedade civil para FHC era a ONG. Então, assim, ONG tá liberado. Aí, principalmente um dele estrangeiro, né? Pode vir, pode vir. Agora sim, movimento social, cacete comendo. Sindicato tem que quebrar a porra toda, né? Inclusive estimulando também, diga-se de passagem, muito o sindicalismo patronal. Então a gente está falando de um governo de desemprego alto, inflação alta, de juros altos, de superendividamento, de desindustrialização, de destruição de complexidade produtiva, de destruição de capacidade de gerar tecnologia nacional, de inovação nacional. Um governo que foi responsável para dar os fundamentos de um novo ciclo primário exportador, que é o que a gente vive hoje. Um governo que não tem um legado sólido em absolutamente nenhuma área da mal chamada infraestrutura social, na cultura, na assistência social, na educação, no meio ambiente, na saúde, por aí vai, nada, absolutamente nada. E um governo que a única coisa que tinha para mostrar depois de 8 anos de governo é dizer assim: estou saindo do governo e a hiperinflação no Brasil não voltou. Mas espera aí, porra, quem acabou com a hiperinflação foi o governo passado, do Itamar. E, presta atenção, a partir de 95, você tem uma tendência global de redução da inflação, está muito ligado a uma reversão, né, das tendências de aumento de preço de inflação por causa dos choques do petróleo, por aí vai, em abertura de mercados no antigo bloco socialista, uma série de questões, mas é uma tendência global. Faça um desafio: se eventualmente tiver um estudante de economia aqui, pergunte ao seu professor ou sua professora, que é especialista em inflação, e pergunte assim: ô professor, de 95 até 2003, a tendência no mundo era a tendência de inflação? Quantos países no mundo tinham hiperinflação? Vocês vão ver que existia uma tendência global de baixa da inflação e aquele surto hiperinflacionário que a gente viu uma porrada de países do mundo nos anos 80 e no começo dos anos 90, tinha passado, tá ligado? Então é isso mesmo, o cara passa 8 anos sentado na cadeira da presidência. O único mérito dele é dizer que controlou a hiperinflação, que foi obra do presidente passado, e vocês hoje estão louvando essa figura, sabe? Gente, eu repito, é difícil encontrar um problema brasileiro de hoje que não tenha sido criado ou agravado no governo FHC. Então, todo mundo que diz que se preocupa com a fome, se preocupa com a educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, com transporte, com preservação ao meio ambiente, com qualidade do emprego, com soberania nacional, com ciência e tecnologia, com incentivo à cultura, todo mundo que diz que se preocupa com essas coisas, com reforma urbana e não sei o que, se preocupa mesmo, tem que, no mínimo, desprezar o FHC, porque nada, absolutamente nada disto avançou no governo FHC. O governo FHC, ele foi um governo fundamentalmente de destruição nacional. Fundamentalmente um governo de destruição nacional para aprofundar a dependência, aprofundar o subdesenvolvimento e colocar ainda mais o Brasil na órbita de dominação dos Estados Unidos. Se for fazer uma comparação do ponto de vista de conteúdo, não de forma, paralelo para mim do FHC é o governo Milei, que é um governo de destruição nacional tal qual é o FHC. A diferença é que o FHC é mais educadinho, parlez-vous francês, não sei o que, speak English, sociólogo, pipipi, popopó. Mas para mim, paralelo, ó, em termos de conteúdo político de programa, para mim um paralelo mais próximo que eu acho com o governo Milei é o governo FHC no Brasil. É um governo de destruição nacional que tem como única preocupação fazer com que o país seja um grande bazar que esteja à venda e turbinar o papel primário exportador do país e transformando ele num parque lucrativo para o capital
mundial a partir da especulação financeira e do rentismo, e que não vai deixar como um saldo positivo absolutamente nada na saúde, na cultura, na assistência social, na infraestrutura, na ciência e tecnologia, em porra nenhuma dessa. Então assim, essa figura, vocês estão louvando em nome do... Vocês que eu falo, né, gente, que tá fazendo isso na internet, né, não tô xingando aqui meu público não, longe de mim, enfim. Em nome de defesa da democracia, aí, gente, ó, quem acha que esta porcaria é democracia bonita, legal, olha pro governo FHC e pensa assim, ah, como era bom, né, a democracia. Aí quem acha isso não pode se surpreender com Bolsonaro. Porque antes de ter um Bolsonaro, antes de ter um Milley, antes de ter um Trump, antes de ter uma Marine Le Pen, sempre vem figuras como FHC e seus continuadores que abrem o caminho. Eu consigo tranquilamente traçar uma relação, que não é uma relação de causalidade direta, mas é uma relação de possibilidades. No caso, uma possibilidade que se realizou, que vai do governo FHC até as permanências do legado de FHC no período petista, que deu como resultado o bolsonarismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho desse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.